Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro módulo do treinamento Cuidado em Saúde, desenvolvendo competências relacionais para o atendimento de usuários de álcool e outras drogas. Por que devemos nos preocupar com comunicação em contextos de saúde? Porque estamos interessados em oferecer o melhor e mais apropriado cuidado aos pacientes. Se você conversa com seu paciente, mas ele não absorve sua mensagem, não entende a sua real condição ou quais são as opções de tratamento, por exemplo, isso pode influenciar o processo de recuperação. Além disso, habilidades de comunicação são necessárias não apenas para o atendimento de pacientes e seus acompanhantes, mas também para que uma melhor relação seja estabelecida entre equipes de cuidado. Considerando a importância do tema, assim como a possível escassez de iniciativas de formação continuada, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades de comunicação efetivas para a condução de atendimentos centrados no paciente, iremos abordar neste vídeo dois modelos de atendimento como possibilidades para o cuidado de usuários de álcool e outras drogas. O primeiro deles, conforme citamos no informativo do módulo, são técnicas da entrevista motivacional, propostos por Miller e Roenick, e o segundo denomina-se modelo expandido dos 4 hábitos, de autoria de autores noruegueses. Ambas as estratégias podem ser vistas à luz de um guia para a construção de entrevistas clínicas desenvolvidas em contextos de saúde. Os passos a serem seguidos segundo este guia, considerando as etapas aplicáveis à condução de atendimentos contínuos, como na prática se realiza os atendimentos aos usuários de álcool e outras drogas, são 1. Iniciar a sessão, o que inclui o estabelecimento de vínculo. 2. Colher informações. 3. Promover estrutura, isto é, indicar início e fim para os diferentes momentos do atendimento. 4. Construir ou fortalecer a relação com o paciente, envolvendo-o no processo de atendimento. 5. Explicar e planejar por meio de um processo conjunto de tomada de decisões. E 6. Finalizar a sessão. Seguiremos então com a descrição dos modelos. Sobre a entrevista motivacional. A entrevista motivacional é um método diretivo centrado no paciente, voltado a aprimorar a motivação para a mudança, explorando e resolvendo a ambivalência. Os princípios gerais da entrevista motivacional são expressar empatia, desenvolver discrepância, evitar a argumentação, lidar com a resistência, dar suporte à autoeficácia. Falaremos agora de cada um desses princípios, importantes para a condução de ações de tratamento de usuários de álcool e outras drogas baseadas em evidência. O primeiro deles, expressar empatia, deve ser empregado desde o início do processo de atendimento até o final. A empatia caracteriza-se como a habilidade de reconhecer os sentimentos e dificuldades de uma outra pessoa, considerando o seu ponto de vista para a proposição de possíveis mudanças. Sendo assim, a empatia é uma atitude de aceitação, ou seja, de acolhimento do outro, sem julgamentos. Ressalta-se que a aceitação não significa concordar com o que o paciente está fazendo, mas sim buscar entender suas razões para agir da forma como está agindo. Devido à importância da empatia como uma habilidade para atendimento de usuários de álcool e outras drogas, nosso próximo e último módulo do treinamento será voltado somente a ela. O segundo princípio da entrevista motivacional, desenvolver discrepância, significa auxiliar o paciente a perceber que existe uma diferença entre o comportamento que ele apresenta no presente e seus objetivos futuros. Muitas pessoas que buscam por atendimento já percebem a diferença entre quem são no momento e quem gostariam de ser. Portanto, um dos objetivos da entrevista motivacional é planejar ações em conjunto com o paciente que permitam que os projetos de vida sejam desenvolvidos. Quais comportamentos o paciente gostaria de mudar? Quais razões ele percebe para realizar mudanças em sua vida? Nesse ponto, salientamos o terceiro princípio, evitar a argumentação, no sentido de evitar confrontos. Confronto pode ser traduzido como a indicação persistente de que o paciente possui problemas e precisa mudar, enquanto o próprio paciente defende o seu ponto de vista. Tais interações de confronto não resultam em resultados positivos para o paciente em termos de mudanças de comportamentos realizados. Caso o paciente se mostre resistente a uma certa abordagem, utilize outras estratégias que permitam que ele esteja aberto ao processo de mudança. Portanto, não confronte e não discuta. O que nos leva ao quarto princípio, lidar com a resistência, que significa não impor um ponto de vista, mas convidar o paciente a considerar novas informações,
tendo-o como principal ator em encontrar novas perspectivas para avaliar seus próprios comportamentos. O último princípio envolve dar suporte à autoeficácia. A autoeficácia se refere às crenças de uma pessoa sobre suas próprias habilidades para cumprir determinada tarefa ou atingir determinada meta. Desta forma, é um elemento-chave para que um processo de mudança de comportamento seja estabelecido. Um objetivo geral da entrevista motivacional é aumentar as perspectivas do paciente sobre a sua capacidade de mudança. E os elementos da entrevista motivacional são importantes ferramentas no tratamento de usuários de álcool e outras drogas, assim como outros modelos de atendimentos gerais em saúde mental podem auxiliar o desenvolvimento de práticas que são baseadas em evidências e contextualizadas aos recursos existentes. Conforme indicamos anteriormente, iremos abordar neste vídeo, enquanto segundo modelo de atendimento, o modelo expandido dos 4 hábitos. Este modelo é um produto da soma de 2 modelos de comunicação: o modelo dos 4 hábitos, proposto em 1999, e um conjunto de 6 habilidades de comunicação, proposto em 2014. O modelo resultante, denominado modelo expandido dos 4 hábitos, aplica a proposição de etapas definidas de atendimento a pacientes que apresentam questões relacionadas à saúde mental. Considerando o uso de álcool e outras drogas como uma questão de saúde mental pública, indicamos o uso do modelo expandido para atendimento daqueles que estão vivendo com transtornos do uso de substâncias. O modelo é formado por hábitos e habilidades que iremos descrever a seguir. O termo hábito ele é usado para denotar uma forma organizada de pensar e agir durante um atendimento. Os 4 hábitos são: investir no início do atendimento, abordar a perspectiva do paciente, demonstrar empatia e investir no fim do atendimento. Os objetivos dos 4 hábitos são estabelecer vínculo e construir confiança, facilitando a troca de informações e demonstrando preocupação, aumentando a possibilidade de adesão e resultados de saúde positivos. Perceba que o processo segue uma estrutura lógica que, quanto mais for praticada, mais naturalmente será executada. Hábito 1. Investir no início. De acordo com o modelo, 3 tarefas devem ser cumpridas no início da entrevista clínica: criar vínculo, elicitar as preocupações do paciente e planejar o atendimento. O início da entrevista é um momento-chave para estabelecer uma relação de confiança. Caso não seja a primeira vez que esteja atendendo seu paciente, utilize esses momentos iniciais para reforçar o vínculo já existente. Sendo assim, propõe-se que os primeiros segundos de atendimento sejam usados para criar uma atmosfera acolhedora, que dê ao paciente a sensação de segurança. Caso haja acompanhantes, pergunte seus nomes e sua relação com o paciente, caso não os conheça, o que contribui para o estabelecimento de conexão pessoal. Caso seja possível e considerando o contexto de um primeiro atendimento, busque informações sobre o histórico do paciente anteriormente à consulta, consultando prontuários ou comunicando-se com membros da equipe que tenham conhecimento de tais informações. Dessa forma, um diálogo sobre o histórico do paciente permitirá que possíveis avanços, lapsos ou recaídas sejam identificados. Quanto a elicitar as preocupações do paciente, o modelo indica que é necessário determinar as razões pelas quais a pessoa busca cuidado naquele momento, e para tanto, 2 estratégias são recomendadas. A primeira sugere abordar as preocupações através de questões abertas, como por exemplo: eu gostaria de começar tendo uma ideia de quais são as suas preocupações com relação à sua saúde hoje. Ou, para o que você gostaria de ajuda hoje? Já a segunda propõe o uso de frases ou expressões de ligação, como por exemplo, continue por favor. Comportamentos não verbais, como assentir com a cabeça, também devem ser utilizados. Recomenda-se sensibilidade para abordar as preocupações, uma vez que algumas delas podem ser condições estigmatizadas e, portanto, mais difíceis de serem citadas. Indique ou reforce ao paciente que o contexto de atendimento é seguro e que o objetivo principal é se auxiliar em seu processo de recuperação. Com relação à terceira tarefa, planejar a visita, torna-se necessário repetir as preocupações relatadas pelo paciente, a fim de verificar se sua compreensão corresponde ao que foi descrito. Nesse momento, informe ao paciente que irão trabalhar na construção de uma agenda clara para o restante daquele atendimento. Uma estratégia bastante importante é priorizar os aspectos mais relevantes.
considerando que o tempo de atendimento é limitado. Por exemplo, no caso de um paciente relatar estar vivenciando fortes desejos de consumir álcool e outras substâncias, este deve ser um ponto essencial a ser discutido, considerando que esse desejo tem potencial para se transformar em lapso ou iniciar um processo de recaída. Caso o paciente traga muitas demandas, você pode dizer: eu gostaria que nós tivéssemos tempo para falar sobre todas as suas preocupações hoje. Porém, teremos que decidir sobre quais pontos vamos abordar de forma mais profunda. Podemos, no próximo atendimento, retomar os pontos sobre os quais não conseguimos conversar hoje. Hábito 2. Elicitar as preocupações do paciente. O hábito 2 é usado para avaliar o ponto de vista do paciente sobre o significado dos sintomas e o pedido de cuidados. Serve para pelo menos duas funções importantes: mostrar respeito pela experiência e individualidade do paciente e reunir informações clínicas de maneira eficiente. Este hábito pode ser melhor descrito por 3 tarefas. Número 1, identificar o que o paciente avalia como as causas de suas dificuldades. Número 2, identificar as solicitações do paciente. E número 3, explorar o impacto dos sintomas no bem-estar físico, psicológico e social do paciente. Quanto à avaliação das causas das dificuldades ou sintomas, elas são importantes informações que auxiliarão no momento em que as estratégias de tratamento serão abordadas, permitindo que as ações planejadas sejam contextualizadas às causas citadas pelo paciente, portanto, mais prováveis de serem colocadas em prática. A segunda tarefa, identificar a solicitação do paciente, significa mapear as expectativas do paciente quanto ao atendimento. Utilize frases como, por exemplo, como você espera que eu possa ajudá-lo hoje? A terceira e última tarefa deste segundo hábito envolve explorar o impacto dos sintomas na vida do paciente. Os autores do modelo levantam um ponto muito interessante sobre esta tarefa, que se refere ao fato de muitos profissionais hesitarem em explorar o impacto da doença em atividades da vida diária do paciente, por medo de iniciar uma longa discussão de problemas para os quais podem ter poucas soluções. Entretanto, tais impactos são muito importantes para que o plano terapêutico seja contextualizado a tais problemas, auxiliando para que o paciente tenha maior qualidade de vida. A este segundo hábito, o modelo expandido propõe a utilização de 3 habilidades: maior ênfase em explorar emoções, que se relaciona à outra habilidade, explorar a perspectiva do paciente, a fim de obter informações sobre os pensamentos, emoções e comportamentos do paciente sobre os seus problemas, inclusive aqueles relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. E, por fim, explorar os recursos do paciente, estratégias que tenham se mostrado efetivas para lidar com questões relacionadas à saúde mental anteriormente. Hábito 3. Demonstrar empatia. Lembro que as divisões feitas em hábitos e tarefas ou habilidades são didáticas, de forma que o processo de atendimento possa ser explicado de forma clara. A demonstração de empatia, ponto principal do terceiro hábito deste modelo, deve ser empregada em todos os pontos do atendimento clínico. Demonstrar empatia envolve estar aberto às emoções do paciente, buscando acolher o sofrimento através de expressões verbais e não verbais, de forma que o paciente perceba que o profissional está completamente presente naquele momento. Alguns exemplos são: eu posso ver que você está preocupado, eu posso entender por que você se sente dessa forma, eu quero ajudar, vamos trabalhar juntos, ou você está indo bem. Uma preocupação muito comum com relação a essa tarefa se resume à seguinte questão: como é possível sentir empatia e não se sentir sobrecarregado com os deveres de cuidar do paciente? No informativo do módulo, indicamos algumas dicas de autocuidado, para que profissionais estejam também atentos aos seus próprios sinais de esgotamento com relação ao trabalho. O modelo que propõe as habilidades também enfatiza a demonstração de empatia, reforçando que ela deve ser demonstrada de forma explícita, através de linguagem verbal e não verbal, como contato visual e gestos indicadores de que o profissional encontra-se atento ao conteúdo emocional sendo compartilhado pelo paciente. No próximo e último módulo do treinamento, abordaremos aspectos específicos sobre a empatia enquanto ferramenta terapêutica. Hábito 4. Investir no fim do atendimento. O modelo enfatiza também, enquanto quarto e último hábito, aspectos relacionados ao final do atendimento. Caso seja o objetivo, este é o momento de informar diagnóstico, caso as informações coletadas tenham sido suficientes para atingi-lo.
Em casos de atendimento contínuos, o foco será nas tarefas que irei listar a seguir. Tais tarefas também são essenciais no caso de entrevistas iniciais. As tarefas são: encorajar o paciente a participar do processo de tomada de decisão, negociar o plano terapêutico e sondar a adesão. Quanto ao processo de tomada de decisão, existem evidências de pesquisa que indicam que quanto maior for a participação do paciente no processo de decisão, maior será a probabilidade de ele ou ela agir de acordo com o planejamento terapêutico feito. Da mesma forma, após acordar com o paciente quais serão os próximos passos, deve-se avaliar a compreensão do paciente quanto aos aspectos acordados, assim como, caso existam acompanhantes, o quanto eles compreenderam quais ações seguirão aquele atendimento. Negociar o plano de tratamento e sondar a adesão pressupõe que o paciente esteja compreendendo o processo e que saiba as razões pelas quais as ações planejadas, como por exemplo, participações em grupos de ajuda mútua ou comparecimento aos grupos terapêuticos ofertados pelo serviço, são necessárias. O profissional pode dizer, por exemplo: eu gostaria de passar alguns minutos discutindo o seu plano de tratamento, para que você entenda o que estou sugerindo e por quê. Materiais informativos, como panfletos educativos, podem ser entregues nesse momento, da mesma forma que combinações gerais e específicas sobre o atendimento podem ser entregues, seja em forma de tópicos, desenhos, colagens, seja em outras estratégias gráficas que estejam de acordo com o perfil do paciente. A avaliação dos contextos de vida do paciente são extremamente importantes para definir estas ações. Por exemplo, um paciente que esteja vivendo em situação de rua e que compareça ao serviço de atendimento em saúde mental de forma regular, pode optar por guardar os recordatórios sobre os pontos discutidos durante o atendimento no próprio serviço de saúde. Os momentos finais também devem ser usados para levantamento de possíveis barreiras ao plano terapêutico traçado, de forma a predizer estratégias a serem usadas caso tais barreiras se manifestem na prática. Por exemplo, em casos de fissura ou forte desejo de consumir substâncias, o que o paciente pode fazer? A este hábito podem ser somadas duas habilidades: promover insight, isso é, que o paciente esteja consciente de suas possibilidades e responsabilidades com relação ao tratamento, assim como promover empoderamento por meio das estratégias de enfrentamento. Para ambas essas habilidades, o quanto o paciente se sente capaz de agir conforme o planejado durante o atendimento, isto é, sua autoeficácia, é fundamental para a adesão. Finalize o atendimento avaliando a compreensão do paciente quanto ao que foi dito. Coloque-se como um profissional de referência a quem ele possa recorrer caso necessite. Agende os próximos atendimentos e, quando necessário, faça os encaminhamentos necessários para que outros aspectos do contexto do paciente não supridos por este atendimento em específico possam ser abordados por outros profissionais da equipe do serviço ou da rede de atenção psicossocial. Entendemos que são muitas informações e que a inclusão de novas práticas em nossa rotina de trabalho exige tempo, dedicação e prática. O objetivo do nosso treinamento é abordar um dos diversos fatores que podem influenciar o atendimento de usuários de álcool e outras drogas, a relação terapêutica estabelecida entre profissional e usuário. Entretanto, isso não significa dizer que apenas as habilidades profissionais devem ser desenvolvidas. Pensando em um contexto de saúde pública brasileira, investimentos na rede de atenção psicossocial são fundamentais para que as ferramentas necessárias ao trabalho dos profissionais estejam disponíveis. A responsabilidade pela qualidade do atendimento prestado não passa somente por atitudes e comportamentos dos profissionais, mas também pela existência de condições dignas de trabalho. Muito obrigada e até mais!